E por que que eu estou incentivando vocês a olharem para esses 3 pontos que eu escrevi aqui hoje? Porque vocês terão mais organização e visão a longo prazo do negócio. Vocês criarão estratégias e análise de mercado, que isso são coisas importantes e eu tenho certeza que aí ninguém está olhando com tanto carinho para isso. E liderança e gestão de pessoas. Vamos lá aprofundar um pouquinho? Primeiro, o financeiro da fazenda. Ah, Dayana, mas aqui em casa o meu pai já faz, ou tem uma pessoa responsável por isso. Então, eu falo para você aprofundar um pouquinho mais sobre isso, levantando realmente os números, custo de produção, vendo o fluxo de caixa que vocês têm, porque como os nossos recebimentos de comercialização, eles são mais sazonais no agro, então nós temos que ter esse planejamento, principalmente de fluxo de caixa, por causa disso. Nós, diferente de outras empresas, nosso caixa ele não entra diariamente, certo? Então, ele é sazonal. Por isso que é importante você olhar para o seu fluxo de caixa. Então, contas a pagar e os contratos. O que eu quero dizer? Nós precisamos saber exatamente as nossas despesas fixas, o que nós vamos gastar aí num período até entrar o recurso novamente. Então, a gente tem que ter esse caixa para trabalhar durante esses meses, que não haverão a comercialização do grão. Nós temos que ter, para isso, o contas a pagar nas nossas mãos, todo mês, todo dia, aqui nós temos essa organização, e os contratos de venda para a gente saber quando que será a próxima comercialização, o próximo dela e o próximo recebimento. E fazer assim um planejamento financeiro. Então, se eu sei quanto que eu tenho no meu caixa, qual será a próxima venda ou aproximadamente, e eu sei qual é o custo disso tudo e o que eu preciso para rodar essa máquina, eu consigo fazer um planejamento mais certeiro e não me apertar precisando recorrer a um banco, a juros altos. Então, se a gente tem isso na mão e os números bem claros, você consegue fazer um planejamento muito legal. E isso faz toda a diferença. De repente, quem está aí do outro lado não está conseguindo fazer esse controle bem às claras, como você pode trabalhar e fazer. Ponto número 2. Esse é um ponto que eu falo que está nos pilares principais na gestão do agro, é a comercialização de grãos. Aqui dá uma diferença no caixa absurda se você consegue vender melhor o seu grão. E uma pequena diferença de preço, mas na grande quantidade de grão, dá uma diferença no nosso caixa absurda. E para isso, você que está do outro lado, tem que estar atenta em acompanhar o mercado. Isso eu falo de mercado global. Saber como que está a demanda, como estão as ofertas, como está a comercialização, quem são os nossos compradores, qual é o tipo de comportamento que eles têm, como que eles agem durante o ano. Eu tenho um histórico aqui de como os nossos compradores agem conforme o mercado, conforme a oscilação de dólar ou geopolítica, o que acontece lá fora, que reflete aqui diretamente e é diretamente no nosso bolso, né? Então você tem que acompanhar esse mercado, e ele é um mercado que se acompanha diariamente, entender como que funcionam as oportunidades, porque há ali alguns espaços que, dependendo que se movimenta o mundo, você consegue entrar e entender uma oportunidade melhor para você encaixar o seu grão e ter um melhor resultado na sua venda e planejar as vendas. Então, nós temos históricos aqui que a maioria das vezes, em época de colheita, é a época de não vender o grão, porque há uma oferta muito grande de grão,
muita gente precisando vender naquele momento, a logística está pressionada, os armazéns estão lotados, então não é um bom momento. Já tivemos casos em que, se não me engano, foi 2022, que na época da colheita tivemos um preço absurdo de bom. Então, há umas pontualidades aí. Mas, na maioria das vezes e na maioria dos cenários, não é esse momento. Então, deixa todo mundo entregar o que tem para entregar. Quem quer vender, vender ali no momento que tá. E você pode segurar o seu grão ali, esperando uma melhor oportunidade lá para frente de repente. Mas isso também é importante, gente. Hoje nós fazermos conta para isso, tá? Você tem que esperar de forma consciente. Você tem que fazer todos os cálculos de quanto te custa levar esse grão mais para frente. Por exemplo, nós temos uma taxa quinzenal de armazenamento, nós não temos armazém. Então, eu não sei o custo de quem tem armazém. Estou falando de mim que entrega para armazéns terceirizados. Nós temos um custo de quinzenal, né, para esse grão ficar lá armazenado, falando de soja. E temos uma quebra técnica também lá no armazém. Então, você tem dois tipos de despesa, sem falar do financeiro, que se você vender este grão e aplicar hoje com os juros altos, também te dá uma conta melhorzinha. Então, se você fazer isso, se o seu planejamento é vender meados do ano ou até um pouquinho para frente, é importante fazer o cálculo. Então, planejar a venda é isso, fazer de forma consciente e qual alvo você quer atingir. Há muitas especulações e de repente aí você deixa um pouquinho para jogar tudo, mas a trava é importante. Eu sou muito a favor da trava para quem precisa fazer esses pagamentos de contas que deixa para 30/3 ou 30/4 ali, fazer essa trava lá atrás, fazer uma conta legal e ali na colheita só entregar o seu grão para pagar o que tem que pagar de conta ali e deixar para esse game só um pouco, quem sabe parte do lucro aí, mas planejar de forma consciente, fazer conta, né? Principalmente com os juros altos hoje, na minha opinião, de repente pode ser que compensa vender esse grão por agora, pegar uma oportunidade boa e finalizar as despesas, aplicar o dinheiro em outro lugar, fazer outro tipo de manobra financeira para você ganhar no financeiro e ter outras oportunidades. Ponto número 3, que você, mulher, pode fazer. Organização da equipe. Eu lembro que um dos meus primeiros cursos foi liderança feminina no agro. E foi um curso longo, mas enriquecedor, onde eu entendi muita coisa que de repente passa batido na fazenda, principalmente quando só tem homens gerindo a empresa. Isso é um feeling que a mulher tem de gerir pessoas, de ter mais jeito de comunicação, de chegar, de organizar essas pessoas, que de repente os homens não têm tanto esse feeling, né? Eles vão levando as coisas. E quando eu fiz esse curso, algo que ficou bem claro para mim, e aqui eu fiz um resumo para você pegar esse gancho e quem sabe olhar de uma forma carinhosa na organização da equipe aí da sua empresa rural, já olhar para os setores. Eu falo assim, que se cada um definir as funções claras, quem que é o operador de tal máquina, quem faz a manutenção, quem é o responsável pelo estoque, o pessoal do frete, como organizá-los, a cozinha, como organizar. Geralmente a cozinha tem mulheres, aqui nesses outros setores, homens, pessoal do escritório,
também, cada um com seu setor. E aí sim eu entro como é importante definir a função de cada um bem claramente. Então, quando eu falo que o meu operador vai operar máquina 1, 2 e 3, e ele fará a manutenção junto com o ajudante da máquina 1, 2 e 3, e eles são responsáveis pela caixa de ferramenta, pela limpeza, por manter tudo em ordem. Então, aquele operador, ele vai olhar e saber que ele é responsável por aquilo. E aí não fica bagunçado. Organizar as escalas e as responsabilidades. Organizar as escalas. Quem que vai fazer o quê, que dia, que hora e que daí ele vai passar para outro. Vamos dar um exemplo de um manejo. Uma esparramação. De repente você vai levar essa esparramação até mais tarde, fazer horários estratégicos. E aí você vai escalar um para isso e o outro para aquilo, ou um vai pegar um turno, o outro vai pegar outro turno. Então a organização da escala é importante deixar claro juntamente com a responsabilidade de cada um. Então isso é importante deixar definido e conversado com a equipe. E acompanhar o desempenho do trabalho. Lá na porteira para dentro, quem acompanha o desempenho do trabalho deles são o meu pai e o meu irmão. Então, eles estão acompanhando de perto o desempenho deles. Caso tenha alguma coisa dado errado, eles vão lá olhar de novo para as funções e para a escala para ver o que está acontecendo. Manter a comunicação, gente. É muito importante se comunicar dentro da empresa, como de qualquer outra, no meio rural também é importante comunicação. Então, de repente, algo que está passando muito batido e que ninguém está olhando, porque o produtor, ele está preocupado, dá um exemplo lá da minha casa, da minha família, eles estão preocupados com a operação, eles estão preocupados em plantar, em colher, em fazer um manejo para produzir e de repente eles não estão olhando para alguma coisa que falta comunicação. E a falta de comunicação pode vir a termos prejuízo. Aí eu até coloquei aqui os pontos importantes para gerir equipe versus se você não gerir, o que pode causar. Máquina parada, furo de estoque. Quem é o responsável do estoque? Só ele tem a chave do estoque, só ele tira o produto de lá, só ele coloca o produto lá, então ele é responsável por... Lá nós temos um responsável pelos químicos e ele é quem tem a chave do estoque, então ele é totalmente responsável. Não vai dar furo no estoque porque a comunicação, se ele coloca um produto dentro do estoque, ele irá informar. Se ele tirar um produto do estoque para fazer o manejo, ele vai informar. Então, toda essa comunicação torna as coisas claras, mais seguras e dá paz para quem trabalha, para quem compra, de não estar com máquina parada, de ter um estoque em dia. A comunicação é importante e acompanhamento do desempenho para não ter serviço mal feito, para o serviço ficar bem feito. Então tem que ter essa organização, tem que ter esse acompanhamento, tem que manter a comunicação. Outra coisa, se você não tem informação que não chega do porquê que está uma máquina parada, porquê que ela quebrou, se tem produto suficiente para fazer o manejo. A cozinha, sempre em comunicação também com quem está gerindo, para ela poder funcionar, para nada faltar, para as coisas chegarem mais frescas, mais em dia. Então, tudo isso é importante. E assim a gente não tem conflito interno entre a equipe. Então, se você tem as coisas claras, organizadas e você tem um bom relacionamento com a sua equipe para poder trocar ideias e olhar para as melhorias, você não tem conflito, você tem uma fazenda que funciona muito melhor, você tem satisfação
para com a equipe para com você, então fica uma troca legal, fica uma troca que fica bom para todo mundo. Então eu falo que a organização da equipe, a comunicação e o acompanhamento disso é muito importante. E você, mulher, pode fazer isso. Foi assim que eu comecei, olhando para pontos que ninguém estava olhando, me dedicando a fatos importantes que ninguém estava olhando. Então aqui você vai ter um ponto que é uma organização financeira, que é importantíssimo, vai te dar resultado legal. Você vai olhar para a comercialização e no começo você pode não entender muito, mas você pode trocar uma ideia com quem faz a parte de comercialização. Aqui é muito o meu pai quem define as comercialização, mas a gente troca muita ideia, porque eu sempre estou muito informada sobre a comercialização. E muitas vezes ele, em momentos cruciais, e aí, o que vamos fazer? Vamos bater martelo? Vamos bater martelo. Então, é legal porque duas cabeças pensando sobre aquilo e olhando e fazendo análise daquilo. Então, é aí que você começa a entrar, é aí que você começa a pôr os seus pés, lógico que com muita humildade, com muito carinho, e vocês podem fazer um trabalho incrível e ajudar a família de vocês a dar passos maiores, principalmente nos dias de hoje. Eu tô aqui para ajudar, te chamo para você curtir, comentar se você gostou, se você não gostou, e se você puder mandar para uma amiga, para uma conhecida, para poder olhar para esses pontos, precisar de alguma ajuda mais pessoal, mais intrínseca, pode me chamar. Eu estou sempre disposta a ajudar e trocar ideias e estou aqui para aprender junto. Minha caminhada está aí, mas tenho muito para aprender também. E assim eu finalizo esses tópicos hoje e te convido a curtir, a comentar, mandar para alguma amiga que de repente pode olhar com mais carinho para esses pontos. E se inscreve no canal também. Eu tô com o objetivo de crescer esse canal e você pode me ajudar também se inscrevendo aqui, ativando o sininho. Muito obrigada, gente.